célula da igreja da Patrocínio também. Eu fiquei rindo porque eu falei 5 minutos que eu nem abri hoje. Igreja, eu vou demorar, quero já abrir a palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo, que ele escreveu para Timóteo, enquanto ele estava preso. Pediu a Lucas e falou: Lucas, traz aqui papel e caneta. Eu falei assim: não, senhor, eu estou falando, tá? Traz papel e caneta aí que eu vou redigir o texto. Não, ele pediu ajuda para poder escrever enquanto ele estava preso. E ele falou, e eu vou trazer para cada um de nós essa palavra nessa noite, que foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Eu já estava durante um tempo mastigando ela. E aí hoje eu falei assim: Senhor, que palavra que o Senhor quer trazer para a igreja? Porque eu estou te perguntando já há uma semana e nada. Porque eu falei assim: dezembro está chegando, o pastor não falou nada, a gente já tem que começar a se preparar. Ouviu na igreja? Se prepara. A escala está sendo feita. E aí eu fui abrir a Bíblia e abri exatamente essa palavra. Falei: tá, mas o que isso tem a ver, Senhor? Será que alguém já pregou ela e eu estou com ela na cabeça? Aí eu fui nas pregações lá no YouTube. Olhei uma por uma, falei: não, ninguém pregou dela, então é na minha cabeça mesmo. Quando eu comecei a ler, eu falei: ah, Jesus, agora eu entendi. A minha tem por título assim: a fidelidade na pregação. Capítulo 4, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo 4, 1 ao 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Deixa essa daí, pastor, bota lá na 1, e eu pode se assentar, fique à vontade. Eu vou ler agora aquela versão ali que é mais tradicional. Pode ser que a sua Bíblia está dizendo assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Assim, Paulo falou para Timóteo naquela época. Para todos aqui sabem, acredito eu, e para quem não sabe, vamos pincelar um pouquinho da história e a gente vai lembrar. Paulo, ele era um fariseu, ele era um homem, um doutor da lei, conhecia a palavra até aquela época, de trás para frente, de frente para trás. Estava à espera do Messias, e conforme ele esperava o Messias, ele começou a ficar revoltado com os cristãos, aqueles que viviam com Cristo na terra. Cristo nasceu, cresceu, começou o seu ministério, e ainda assim viveu no meio dos homens, e Paulo não o conhecia. Pelo contrário, depois de Jesus, Paulo começou a perseguir os cristãos. No meio de um caminho, Paulo vai de encontro a uma terra, e naquele meio do caminho ele foi parado por uma luz muito forte. Ele caiu no chão, ficou cego,
Jesus falou com ele. A partir daquele momento ele creu apenas de ouvir a voz de Deus. Nesse momento a história começou a mudar. Não era mais somente Pedro, Lucas, Tiago e aí por diante os discípulos falando, mas sim um homem que conhecia a palavra, um homem que conhecia toda aquela lei dos fariseus, um homem que se colocou à disposição de ir contra aquilo tudo que ele acreditava, para poder ir em favor a Jesus, por conta de um ato, por conta de uma coisa que aconteceu com ele. Aí vem o primeiro ponto. Eu e você, como foi que você encontrou Jesus? Como foi o primeiro ponto? O primeiro dia que você reconheceu Jesus como seu Salvador e falou, não, aquilo tudo que eu acreditava, Daniel, agora eu não acredito mais. A partir de hoje, algo novo mudou aqui dentro. Algo de Deus veio para a minha vida. E a partir de agora eu quero viver para esse Cristo, que eu não vivi com Ele, eu não o vejo, mas eu sei que Ele existiu. Eu senti, eu vivi uma experiência, alguma coisa aconteceu que transformou a gente. Naquela época, Paulo foi transformando e vivendo aquilo tudo. E ele foi escrevendo cartas durante a sua trajetória na terra. Conforme ele falava para as pessoas e ele vivenciava aquilo, ele começou a escrever cartas para as pessoas na quais estavam também vivendo algo. Na qual estavam também começando a viver algo. Uma dessas pessoas era Timóteo. Enquanto Paulo estava já na prisão, ele foi escrever uma carta para Timóteo. Não, eu preciso exortar Timóteo. Eu preciso falar com ele aquilo que ele precisa viver de verdade. Não adianta só viver uma vida rasa, ele precisa se aprofundar. E é uma das últimas cartas que Paulo escreveu. E ali ele começou a escrever. E nessa carta, ele para nesse pedacinho, que hoje pra gente a Bíblia é dividida diferente. Não era assim naquela época, eram cartas que foram escritas. A gente dividia um capítulo em versículo, mas isso é uma outra história. A palavra do Senhor no dia de hoje vai falar para mim e para você a fidelidade da nossa pregação. Aonde eu e você temos pregado? Como eu e você temos pregado? Ah, pastor, eu não prego com microfone não. Tudo bem. Ah, eu não sei louvar não. Tudo bem. Ah, eu não sei fazer nada dentro da igreja. Tudo bem. A palavra do Senhor, ela nos mostra que nós precisamos começar a mudar e moldar o nosso corpo. Aquilo que eu não fazia, agora eu posso fazer. Aquilo que eu não fazia, agora eu passo a fazer. Aquilo que eu não vivia, agora eu passo a viver. Aquilo que antes eu não acreditava, a partir de agora eu preciso acreditar. E a minha pregação precisa ser o meu dia a dia. Precisa ser a minha existência. O meu respirar precisa pregar Jesus. O meu levantar precisa pregar Jesus. O meu deitar precisa pregar Jesus. As minhas dores precisam pregar Jesus. Os meus sofrimentos, as minhas angústias, ainda assim precisam pregar Jesus. Nós não somos perfeitos, e nem Timóteo é, nem Paulo é. Ninguém é perfeito, a não ser o nosso Senhor Jesus. Então, a gente não pode colocar desculpas para poder dizer que não podemos fazer nada. Podemos fazer sim. Como? Você não precisa estar com o microfone na mão para estar pregando Jesus. Você pode pregar Jesus no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na rua, em casa, com o vizinho, com qualquer pessoa você pode pregar Jesus. E a palavra do Senhor, ela vai dizendo, e eu fui detalhando os versículos, como são 5, né? A palavra do Senhor, ela fala assim: vou ler o que eu escrevi. Paulo descreve um tempo de confusão, engano e afastamento da verdade. Mas no meio de tudo isso, ele fala duas palavras que mudam tudo. Aqui está numa versão, na minha Bíblia está numa versão, mas se a gente parar para analisar,
palavra do Senhor na versão original, ele fala assim para Timóteo: os outros podem, tu, porém, Timóteo, não pode. Mas, pastor, o que você está falando? Tem nada a ver. Lá no versículo 5, ele fala assim: mas você, Timóteo, mas tu, algumas versões, tu, porém, não pode. Aqui ele começa a falar para a gente que aquilo que a palavra do Senhor vai nos direcionando, que precisamos pregar, precisamos ser sóbrios, precisa fazer tudo na palavra do Senhor. Nós precisamos nos colocar no lugar de Timóteo. Receba essa carta de Paulo como se fosse: tu, porém, Vitor, e não Timóteo. Tu, porém, Aida. Tu, porém, Maiara. E a gente vai começar a analisar a carta como se Paulo estivesse escrevendo para cada um de nós. Peraí, os outros podem, mas eu, porém, entretanto, todavia, não posso. Porque eu fui chamado para algo que é muito maior do que o mundo me oferece. Eu fui chamado para viver o sobrenatural de Deus, assim como Paulo viveu. Paulo estava ali vivendo uma vida que ele acreditava ser real. Porém, no meio do caminho, ele entendeu que tinha algo extraordinário, que existia o sobrenatural de Deus para ele. E aqui ele começa a ensinar Timóteo. Ele começa a falar para Timóteo: tu, porém, Timóteo, não. Ele fala assim: enquanto muitos se desviam, você não. Enquanto muitos desanimam, você não. Enquanto os muitos seguem fábulas, você precisa seguir a palavra. Quando a gente começa a entender e se colocar no lugar de quem está recebendo a carta, a gente começa a entender o que o Senhor está falando conosco. Quando Paulo coloca Timóteo diante de Deus e do juízo final, para dizer: a tua vida não é comum, o teu chamado não é comum, portanto, não viva como os outros vivem. Se os outros se calam, tu, porém, prega a palavra. Se os outros seguem sentimentos, tu, porém, segue a verdade. Se os outros desistem quando é difícil, tu, porém, permaneça firme. Quando a gente começa a entender isso está dentro do versículo 1 e 2, tá? Estou parafraseando ali. A gente começa a entender que o que Paulo está falando para Timóteo é: diante de Jesus, diante de Deus e diante de um grande juízo que vai vir para falar dos vivos e dos mortos, pela sua manifestação do seu reino, de Jesus, peço a você com insistência que pregue a palavra. Glória. O tempo todo Paulo está exortando Timóteo a prega a verdade, fala da palavra. Está doendo? Fala da palavra a si mesmo. Está sangrando? Fala da palavra a si mesmo. Está com dor? Fala da palavra a si mesmo. Porque se a gente não se colocar na posição de ser o que a palavra nos ensina a ser, como nós vamos ensinar para aqueles que estão lá fora que algo novo, diferente e da parte do Senhor está chegando? Um novo reino, uma nova era, um novo tempo, um novo juízo, um novo tudo está por vir. E como eu e você vamos pregar isso se a gente não vive isso? O mundo hoje oferece algo muito fácil para todo mundo que está lá fora. E a gente a cada dia mais está achando que está tudo perfeito, que não tem nada a ver, que está tudo lindo e eu posso viver com isso. Não, é diferente. Nós precisamos viver com isso, porém nós precisamos também viver a palavra do Senhor. A gente precisa parar de dar ouvido ao que os homens falam e começar a ouvir o que a palavra nos diz. É muito fácil chegar e ouvir aquilo que homens religiosos lá atrás instituíram e falaram que aquilo é verdade, do que a gente pegar a palavra e falar: peraí, isso aqui não é verdade, a palavra não me fala isso. Isso aqui foi o homem que criou, não foi a palavra que me diz. Quando a gente começa a ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus e começa a entender que a palavra tem muito mais para entregar do que o ouvir as outras pessoas a falar, a gente começa a entender que o Senhor, Ele vai nos direcionando para um caminho que a gente ainda não conhece. Aleluia. Todos os dias nós precisamos aprender. Todos os dias. A gente não ouve falar que a gente nasce sem saber de nada,
e morre ainda sem saber de tudo? Não é assim? A gente não pode falar que a gente morre sem saber de nada, porque a gente sabe. Durante a nossa vida a gente vai aprendendo. Porém, a gente não morre sabendo tudo. Quanto mais conhecimento você adquire, menos você merece. A palavra diz isso. Aí a gente pode vir para a palavra. Porque a palavra lá em Oséias fala: por falta de conhecimento, muitos perecem, dependendo da tradução. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a mergulhar na palavra, a gente começa a enxergar as linhas de uma forma diferente. Pastora, mas eu não entendo o que a Bíblia diz. Pega outra versão. Começa a estudar com 2, 3, 4, 5. Pega um capítulo por dia, um versículo por dia. Existem dias que a gente manda versículo bíblico. Todo mundo aqui lê. Se você ler pelo menos o versículo que a gente manda, é um versículo por dia que você está lendo. Mas tem dia que a gente não tem condições, porque às vezes não tem psicológico, a gente não tem cabeça, a gente às vezes é fraco, a gente é falho, ser humano, esquece, ou então não dá para mandar. Mas se você pegar pelo menos aqueles que a gente manda, você vai ler um por dia. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor está te entregando na tua mão aquilo que às vezes você nem abre para ler. Existem pessoas que buscam conhecimento. Existem pessoas que querem que o conhecimento caia no colo. E isso é diferente. Naquela época, Paulo estava exortando Timóteo. Timóteo, acorda. Prega a palavra em todo o tempo. É em tempo e fora de tempo. Está agradável para você? Prega a palavra. Ah, não está não? Prega a palavra assim mesmo. Porque Jesus chamou a cada um de nós e ele não falou assim: Anderson, você está bem hoje, meu filho? Ah, você está com dor de cabeça? Ah, então hoje não prega não. Anderson está no trabalho, pode estar com dor de cabeça, mas ele tem que trabalhar. Mas as pessoas estão olhando a postura de Anderson. A postura de Anderson está sendo pregada, ministrada, está sendo dito ali. Aquele dali é o homem de Deus. Ele está com dor de cabeça, está indo sobre a boca, mas a postura dele está mostrando que ele é o homem de Deus. Ah, eu estou em casa. O que você tem ministrado? O que você tem colocado? O que eu tenho mais escutado hoje em dia são pessoas falando assim: o status é meu e eu boto o que eu quiser. Eu concordo, porque eu acho que o seu status está... Você sabe o que é status? É você estar ali assim, ó, o que você está pensando? O seu status. Então às vezes você coloca o que você está pensando. Só que as outras pessoas acham que aquilo dali é uma carapuça. E não é carapuça, você coloca o que você quer, porque o status é de quem? É seu. Mas por que não usar o status para ministrar a palavra do Senhor? Porque se todo mundo passa o status e vê que você está na praia, e aí todo mundo pega no coraçãozinho e curte. Agora quando você bota o status da palavra, a pessoa fala assim: ih, coisa eu falei, não quero mais. É uma forma de evangelizar. Se a pessoa não vai ler o status, fala, grava um vídeo. Oi gente, bom dia, estou aqui no salão, né Aninha? Estou aqui no salão, mas eu quero dizer para você hoje que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Você está lançando a palavra do Senhor. Você está profetizando na vida de outras pessoas. Quando a gente utiliza as redes sociais ao nosso favor, estamos pregando a palavra do Senhor. Agora, se a gente parar para pensar, imagina naquela época. Para pensar naquela época. Timóteo tinha rede social? Timóteo tinha carro? Timóteo tinha moto? Timóteo tinha trabalhinho para poder ir lá todo dia para funcionar, sentar aqui? Não tinha. Vem? Timóteo tinha as pernas, a boca para falar. E hoje nós deixamos de ter as pernas e as bocas? Não. A gente pode pregar o evangelho. Só que hoje de uma forma muito maior, muito mais fácil, né? A gente não faz. Né, Cris? Né? E continuando, falei do 1 e do 2, vamos lá. Versículo 2 ainda diz assim: tu, porém, prega a palavra em qualquer tempo, e fora de tempo. Significa que quando é confortável e quando não é. Quando as pessoas querem ouvir e quando não querem também. Quando você está animado e quando está desanimado. O mundo muda, a cultura muda, as opiniões mudam. Tu, porém, permanece firme na palavra. Prega o que salva, o que transforma, o que liberta. Isso não é ter carisma. Isso é a palavra.
palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. Você não precisa ser uma pessoa muito comunicativa. Se você fala que Jesus salva, cura e liberta, amém. Você está pregando a palavra do Senhor. Versículo 3 e 4. Se a gente colocar lá no porém, tu porém, não seja mais um nessa geração. Como assim, pastor? Eu sou um nessa geração. Não seja mais um que vai desviar os ouvidos da verdade, se voltando a fábulas. Paulo descreve a nossa geração de hoje. Pessoas que rejeitam a verdade, que criam as suas próprias versões do Evangelho e que buscam mensagens que agradam, não as que transformam. Mas o Senhor diz assim: tu porém, aí você coloca teu nome, tu porém, Gabriel, não se mistura com isso. Tu porém, Gabriel, não se deixa levar não. Tu porém, mantenha o foco na verdade. Quem é a verdade, igreja? A verdade é Jesus, não é? Ele não fala lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que precisamos pregar. O chamado de Deus sobre a sua vida te separa, mas não para isolamento, mas para um propósito maior. O chamado do Senhor para mim e para a sua vida tem um motivo. Ele não chamou a gente à toa. Ele chamou a gente para um propósito maior. Agora eu te pergunto, você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito de Deus? Você já parou para se perguntar? Se eu preciso não me igualar a essa geração, não posso ser pessoa que quer escutar só fábula. O que é fábula? Contos, historinha para criança, aquelas coisas que agradam o meu ego. Não, Robinho, não faz isso não, Robinho. Ah, Robinho, mas tá bom, Robinho, você é bonzinho, pode fazer isso aqui. Não, se a palavra diz não, é não. Se a palavra diz sim, é sim. E a gente precisa da palavra. A palavra de Deus, ela não muda. O que muda são as pessoas que falam da palavra. Pega a palavra e traz a verdade nela. Pega a palavra e começa a se confrontar. Enquanto eu li a palavra me confrontava essa semana. Eu peguei essas palavras essa semana num versículo que eu achei assim, tu porém, e aí veio a curiosidade. Eu falei, quem que é tu porém? Isso aí tem na Bíblia, mas aonde? E comecei a procurar. E aí a palavra foi dizendo, tu porém, Timóteo. Aí eu, opa, fui pesquisar mais a fundo. E aí eu comecei a entender. Todos podem, tu porém, você não pode não. Porque você é separado, você é escolhido. Você não pode porque você reconhece a palavra do Senhor. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ser confrontada. Porque muitas das vezes, não é porque nós hoje estamos como pastores, vocês também são. Vocês são pastores da casa de vocês. Vocês são pastores do lar de vocês, dos filhos de vocês, das famílias de vocês. E o que vocês viveram dentro da casa de vocês? Ou tem ordem ou não tem ordem. Se tem ordem, vocês fazem o quê? Tem ordem. Cumpre a ordem. Por que a palavra é diferente? Dentro da minha casa tem aquilo ali, eu vivo. Mas o que a palavra me diz para eu mudar, eu não mudo não. Eu só mudo, não é para o outro, para mim não mudo não. Aí a palavra começou a me confrontar. Porque eu falei assim, poxa, estava conversando com o pastor. Esses dias eu até falei, acho que foi com o Carol. Eu falei, que vontade de ir assim para um lugar. Foi no final do culto, né, Aninha? A gente estava aqui na frente. Falei, que vontade de ir para um lugar assim, tirar férias assim. Mas assim, você quer ir sozinho? Não, você não quer ir sozinho. Porque quando você começa a acostumar com as pessoas, você quer com as pessoas também. Mas você sabe que não dá. Aí você fica assim, poxa, mas eu não posso. Por que você não pode? Porque você é mais lindinho, porque você é especial. Não, porque você foi chamado, escolhido para poder fazer uma grande obra. Você não pode porque você tem objetivos a seguir. Não é que você não pode porque você está proibido. Você pode, só que existe um tempo determinado para cada coisa. Você não pode naquele momento, mas daqui a pouco você vai poder. A palavra do Senhor, ela nos ensina que todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso todas as coisas, mas nem
O Senhor não me proibiu de nada. Eu posso todas as coisas. Ele me disse que tudo me é lícito. Mas existem coisas que não me convém fazer ou ter. Existem coisas que não me convém estar no meio. Ambientes que eu não preciso estar. Pessoas que eu não preciso agradar. Como assim, pastor? Você está falando que o céu não precisa? Não, tem coisas que a gente não precisa, porque existem pessoas que querem que a gente agrade para o ego dela ser amaciado, não porque a palavra do Senhor mandou, ou porque você precisa. Quando a gente começa a entender isso, a nossa vida começa a ter uma mudança, porque aí a gente começa a entender que a gente pode todas as coisas, mas isso aqui não me convém, então eu não vou e está tudo bem. Você começa a entender, a compreender que está tudo bem. O mundo vai te apontar, vai te apontar. O mundo vai te apontar. O mundo vai te apontar. Só que quando a gente entende que o mundo não me interessa da forma de apontar, mas me interessa para eu salvar de alguma forma, aí as coisas mudam. E continuando. Versículo 5. Ser sóbrio, corajoso e fiel até o fim. São 4 ordens diretas que Paulo dá a Timóteo. 1. Seja sóbrio em tudo. Ou seja, viva com discernimento, equilíbrio espiritual e vigilância. 2. Suporte as aflições. Haverá oposição, injustiça e cansaço. Mas você e eu, nós somos sustentados pelo Senhor. Está cansado, mas a palavra nos ensina que Ele vai nos aliviar. Não é o outro que vai fazer, então não adianta ficar reclamando. Fala para Ele: Senhor, estou cansado. Estou cansado. Jesus, está cansando. Quem vai te aliviar é Ele. Faz a obra de evangelista. O que o evangelista faz? Ele prega a palavra em altar. Seja luz, testemunho e fale de Cristo sem medo e em qualquer lugar. E o último, seja fiel até o fim. Cumpra o teu ministério. Não abandone o seu chamado. Não troque a sua missão por distrações. Não para no meio do caminho. Tu, porém, termina aquilo que começou. Nós louvamos aqui hoje sobre adorador. Nós louvamos aqui hoje sobre a boa obra. A gente falou: quem começou a boa obra é fiel para terminar. Quem foi que começou a boa obra? Foi eu? Foi Ele que começou a boa obra na minha e na sua vida. Ele é fiel para terminar, então não tenha medo. Vai passar por aflição? Vai. O medo vem a todo instante para querer minha fé roubar. E aí? O tempo todo a gente está ouvindo a palavra do Senhor sendo ministrada. O problema é que a gente só quer ouvir e muitas das vezes só contar. Agora, quando a gente começa a entender e adorar, a gente começa a entender que a gente precisa mudar. A palavra de Deus, ela precisa ser confronto para cada um de nós. A gente cansa de falar: a palavra foi para fulano. Não foi para você, foi para mim. Eu trouxe a palavra que me confrontou. Desde o dia que eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender para que Deus me chamou. Primeiro Ele me confronta, aí depois eu vou e só passo para a igreja aquilo que Ele me confrontou. E aí a gente começa a entender qual é o nosso chamado. Independente daquilo que você foi chamado, o seu chamado no final
perigosa, havia um farol. O trabalho do farolista era crucial. Ele precisava garantir que a potente luz do farol estivesse sempre acesa, brilhando forte para guiar os navios em segurança e alertá-los sobre os recifes mortais. Com o tempo, o farolista começou a receber visitantes naquele farol. Algumas pessoas chegavam lá e começaram a reclamar: "Ah, mas a luz desse farol é muito forte, machuca meus olhos." Outros diziam: "Você deveria variar a luz, talvez com algumas cores, porque assim vai ser mais agradável e moderno. Então muda." Outras pessoas vieram até ele e sugeriram: "Apague a luz de vez em quando. As pessoas precisam aprender a navegar sozinhas. A escuridão é um bom contraste para a luz. E às vezes no mar, as pessoas precisam tomar conta da sua própria vida." O farolista, por sua vez, ouvia todos eles, mas ele sempre lembrava da ordem que ele recebeu. Ele sabia que, embora as sugestões fossem muitas e pudessem parecer sensatas ou agradáveis, a sua responsabilidade era manter a luz de verdade acesa. Ele não podia ceder aos ouvidos que coçam, às pessoas que querem ouvir o que lhes agrada ou que são convenientes. Apesar de todas as sugestões para mudar, enfraquecer ou apagar a luz, o farolista mantinha-se firme na sua missão, pois a sua ordem era clara: "Tu, porém, mantenha a luz de verdade acesa, a tempo e fora de tempo." Numa noite, uma tempestade muito grande tomou conta do mar, e um grande navio quase perdido avistou aquela luz firme e constante do farol e conseguiu se desviar dos rochedos, salvando a vida de todos que estavam ali. A tripulação, muito grata, confirmou a importância daquela luz inabalável do farol. E o farolista, por sua vez, entendeu o seu propósito. O farolista dessa história sou eu e você. Quantas vezes a gente escuta vozes que falam assim: "Ah, minha paca, você está muito cansada. Ah, ainda você está cheia de dor, minha filha, não faz nada não, fica quietinha. Ah, Carol, você tem um neném pequenininho, não faz isso." Quando a gente começa a dar ouvido às vozes, a gente começa a se desviar do propósito que Deus deu. A palavra de Deus foi uma para cada um de nós. Os outros podem, tu, porém, permaneça firme e fiel à palavra do Senhor. Permaneça firme e fiel à verdade que precisa ser pregada. Permaneça firme e fiel ao seu chamado, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, para ministrar, para testemunhar. Seja corajoso até o fim. Seja fiel àquele que te chama. E aí a gente começa a entender que muitas das vezes a gente erra porque a gente dá ouvido às pessoas que não sabem do nosso chamado, que não entenderam ainda o meu e o seu propósito. E aí a gente entende. E eu quero trazer para cada um de nós para a gente encerrar. Se Paulo escrevesse essa mensagem para mim e para você hoje, ele poderia dizer assim: "Tu, porém, mantenha seu coração limpo. Tu, porém, guarda a tua fé. Tu, porém, ama a verdade mesmo que ela tenha te doído. Tu, porém, não negocie os seus valores. Tu, porém, vive como alguém chamado e escolhido por Ele." É Deus dizendo para você: em meio ao caos, eu te separei. Em meio à confusão, eu te levantei. Em meio ao engano, sou eu que te uso. Em meio à dor, sou eu que te sustento. Em meio à fraqueza, sou eu que sou sua força. Em meio às lágrimas, eu te trago alegria. Em meio a tanta provação, sou eu que estou caminhando com você. Quando a gente começa a entender
Senhor chamou cada um de nós. Quando a gente começa a entender que em meio a tudo isso, a gente começa a escolher Ele como prioridade na nossa vida. Aleluia. A gente começa a se colocar numa posição diferenciada. As pessoas começam a te apontar. Você começa a sentir retaliações? Sim. Mas se você não fizer isso, você vai sofrer do mesmo jeito. Só que é melhor quando a gente passa uma existência sabendo que a gente está vivendo para a verdade e que no final nós teremos a eternidade inteira para a gente descansar no Senhor, do que quando a gente vive uma vida de mentiras e tenta viver no final da vida aquela que a gente achou que era verdade. Quando a gente compreende o ciclo da vida, a gente passa a entender que é melhor hoje a gente andar passos devagar, para que amanhã a gente dê passos largos, do que a gente tentar correr a vida inteira e não chegar a lugar nenhum. Quando a gente entende isso, a vida fica mais fácil. Quando a gente entende isso, o nosso caminhar, o nosso trajeto, ele passa a ser em paz. Por mais dor que a gente sinta como carne, ser humano, passa rápido. A palavra do Senhor começa a ser real na nossa vida. Quando ela diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, isso passa a ser algo cotidiano. A gente pode até chorar, mas amanhã a gente vai estar vivendo um dia alegre, um dia feliz, porque o Senhor existe. Ele está nele. Ele nos deu uma boa noite de sombra, Ele nos deu alimento para comer, Ele nos deu uma cama para deitar, Ele nos deu um lar para viver, Ele nos deu uma família para te abraçar. Independente das circunstâncias, creia que o Senhor chamou você. Se você tinha dúvida até o dia de hoje, não tenha mais. O Senhor te chamou para viver o extraordinário dele nessa terra. Escuta o louvor.
prega a minha palavra. Fala de mim por todo lugar que você for. Seja exemplo para onde você vai. Seja sincero. Faça, cumpra aquilo que a palavra do Senhor está pedindo para você cumprir. Quando a gente fala que o Senhor nos chamou independente das circunstâncias, é independente das circunstâncias. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe como foi o meu dia hoje. O que eu passei para poder chegar aqui. Mesmo que você não saiba, não entenda, não compreenda, Ele sabe. Da mesma forma que às vezes você pode pensar, quantas vezes a sua oração foi assim: ah, Senhor, ninguém me entende. Ah, Senhor, estou cansado, estou cansada. Eu quero desistir de tudo, Senhor. Quero sumir. Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes isso já saiu da sua boca? Senhor, muda a minha trajetória, muda a minha história, muda a minha vida, porque eu não aguento mais. Mas quantas vezes também você já se arrependeu de ter dito? Só que o Senhor conhece tão bem o seu coração e o meu, que você já parou para pensar, se Ele escutasse na hora o que você falou e fizesse? Se fosse assim, ó, Senhor, eu não aguento mais. Ele, então tá bom, pronto, acabou, morreu. E aí? O Senhor conhece o meu e o seu coração. O Espírito Santo, o Consolador, que Jesus deixou aqui na terra pra gente, Ele fala pro Senhor: Senhor, Ele não quer dizer isso, ela não quer dizer isso. Senhor, olha para ela, olha para o coração, não olha para a boca não, que a boca fala muito. Às vezes o coração dela está tão entristecido, está cheio, e aí está botando tudo para fora. Quantas vezes a gente já abriu a nossa boca para falar tanta besteira? Já parou para pensar? Agora pensa quantas vezes você pediu perdão a Deus por todas as besteiras que você já falou. Quantas vezes? Muitas das vezes a gente fala aquilo que a gente quer, mas a gente esquece de pedir perdão. A gente esquece de pedir desculpa. A gente até fala, ah, eu vou fazer, mas não, você não faz. Quantas vezes a amargura toma conta de você e a sua carne grita, o seu corpo treme, você sente gosto de sangue na boca? Quantas vezes? Eu falo por mim. Porque se eu ficar muito mal, se eu ficar muito preocupada ou passar por um momento de um transtorno muito grande, eu sinto gosto de sangue na minha boca. E parece que eu vou infartar. E aí, logo em seguida, quando a adrenalina baixa, eu vou voltando ao normal, eu paro e eu penso assim: meu Deus, eu podia ter morrido agora há pouco tempo atrás. Eu podia ter infartado, eu podia ter... Mas o Senhor cuidou de mim e o Senhor disse que ainda tem muita coisa para eu viver. Quantas vezes a gente agradece por isso? Eu sou uma que eu vou viver na vida e a gente vai esquecendo. Hoje em dia, de alguns anos para cá, eu tento me policiar. E mesmo que na hora eu não faça, depois falar: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu abri minha boca e falei tanta vez que o Senhor me perdoa. Eu vou mesmo que demore, mas eu falo com o Senhor. E nessa noite eu quero trazer isso pra gente. Não vou falar pra você não, vou falar pra gente. Lembra dessa palavra. Grava ela no seu coração a partir de hoje. Quando você estiver igual o pastor pregou sobre Azar, que Azar estava apontando para os ímpios e falando: Senhor, mas os ímpios estão prosperando, mas os ímpios estão... Lembra dessa palavra? Fala assim: ops, coração, ei, o outro pode, tu porém não pode. Grava. Lembra aí, quando vinha aí no seu coração, tu porém deve Vitor, ó, Johnny, Gabi, Karim, Robin, eu vou falar com todo mundo. Os outros podem, tu porém não.
Eu gravei. Quando começa a querer vir, eu falo, opa, Gabriela, tu porém não pode não. Se coloque sobre seus pés. Coloque a mão no seu coração. Você vai dizer para você mesmo. Você vai falar, os outros podem. Tu, porém, fala seu nome. Não pode. Vamos fazer? 1, 2, 3. Os outros podem. Tu, porém, não pode. A gente precisa entender que nós somos escolhidos, separados, diferenciados. Por isso a gente não pode. E a partir de hoje, eu e você vamos viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. A partir de hoje, nós vamos viver o diferente. Aquilo que o Senhor já separou para mim e para você. Porque a partir de hoje você entendeu que os outros podem, mas você não. Porque o Senhor tem muito mais para mim e para você. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo, Pai, por essa palavra. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa ministração, na qual o Senhor foi falando comigo durante toda essa semana. Obrigada, Senhor, porque eu entendi que os outros podem, mas eu não posso. E eu estou passando, Senhor, para a tua igreja aquilo que o Senhor colocou lá atrás, para Paulo falar para Timóteo. E cada um de nós nessa noite, Senhor, entendemos que nós somos escolhidos, somos separados, somos, Senhor, sacerdócio real, geração eleita, povo escolhido de Deus. Somos uma nação que foi separada para poder pregar o teu evangelho e falar a toda criatura que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele está por vir e vai vir o reino dele. Senhor, então eu te peço que em tempo e fora de tempo nós possamos, Senhor, estar dispostos a ministrar, a pregar, a viver a tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, guardar os nossos ouvidos para aquilo que é verdade. As nossos lábios, Senhor, saiam, Senhor, a verdade da tua palavra. Senhor, que os nossos corações sejam, Senhor, ministrados, cheios, Senhor, e na tábua deles, Senhor, seja gravado, Senhor, que nós somos diferentes daquilo que o mundo oferece. Nós somos, Senhor, aquilo que o Senhor disse que nós somos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou de filhos, e eu creio, Senhor, que todos nós vamos viver na eternidade. Eu agradeço, Senhor, a minha oportunidade em nome de Jesus.